Fala pessoal aqui novamente, quero comentar aqui um pouquinho sobre o Fulham, né? Fez uma ótima partida hoje contra o West Ham, muito boa mesmo, merecia ter saído com a vitória, apesar da atuação bem ruim do West Ham, né? Bem abaixo do que a gente viu nesse mês de janeiro como um todo. A atuação do Fulham, acho que até se sobressaiu, digamos assim, a atuação ruim do West Ham, e isso me deu um gancho para comentar sobre o time do Scott Parker, né? Que desde dezembro é um dos bons times, é um dos times com os melhores desempenhos, né? Claro, fazendo relação ali custo-benefício, entre aspas, né? Um dos times com os melhores desempenhos da Premier League, né? Culminando aí no jogo de sábado, no jogo de hoje contra o West Ham. Eu quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, sobre, assim, por onde passa essa mudança, um time que chegou na temporada, assim, meio para baixo, sem saber que a temporada, diferentemente do que foi em 18-19, quando começou aquela empolgação cheia de contratações e tal, né? Quase mais de 100 milhões de libras, né? Em contratações. Nessa temporada foi bem diferente, apesar de ter tido alguns reforços pontuais interessantes, né? E, enfim, foi difícil no início, mas desde dezembro, agora em janeiro, apesar de não necessariamente ter grandes resultados, ter melhorado em termos de resultados, verdade, mas não grandes resultados, até poderia ter saído com resultados melhores em alguns jogos. Assim, já tem uma luz no fim do túnel, entre aspas, já tem um caminho mais bem trilhado que começou com o Scott Parker há 2 anos atrás, né, quando ele assumiu aí como técnico principal, depois da saída do Claudio Ranieri, se eu não me engano, naquela época em 2019, né, início ali de 2019, se eu não me engano. Enfim, quero comentar aqui um pouquinho especificamente sobre essa temporada agora, né? Bom, pessoal, antes de fato começar a entrar no assunto, já sabe o que deve fazer para me ajudar, né? Se inscrever no canal, dar o like, compartilhar com seus amigos e clicar no sininho para receber as notificações, vai me ajudar bastante mesmo, pessoal, né? E em relação aos links da descrição, sigam os links da descrição, links de qualidade. O primeiro link é o link do Twitter do canal, sou bastante ativo por lá. Comento sobre os jogos, comento diariamente sobre Premier League, futebol internacional, sobre outras coisas também. O Instagram, né, segundo link, né, tem uns vídeos um pouco menores, os expressos Premier League eu também posto lá, então confere lá o Instagram do canal. Os 3 links seguintes da página Premier League mais 18, conteúdo diário sobre Premier League. O antepenúltimo link, o link do canal Resenha Futebol, parceiro aqui do canal do PL, principalmente se você gosta de camisas de futebol, os caras são feras de camisas de futebol, entendem tudo, e não são muito gente boa, Leonardo e Guilherme. E 2 links de pessoas que estão começando agora, é o link da página Newcastle News BR no Instagram, de um inscrito daqui do canal, ele é bem ativo por lá também, e bem ativo aqui no canal, então confere lá. E o link do canal é do meu amigo pessoal, meu amigo que estudou comigo no ensino médio, Gabriel Abramovic, Gabigol, né, falando especificamente sobre o Flamengo. Então se você torce pro Flamengo, se você gosta de Flamengo, gosta de futebol brasileiro, confere lá, dá uma moral pro canal dele, né. O link deve estar no primeiro comentário fixado, né, porque o YouTube tende a tirar não promove vídeos que tem descrição, que tem a descrição com muitos links, né? Então eu devo botar isso no primeiro comentário fixado, tá? Bom, pessoal, vamos lá, né? Já deu quase 3 minutos aí de vídeo. Começar falando aqui sobre o Fulham, né? Brevemente, né? Dando uma historinha da temporada sem entrar tanto assim no campo, né? A temporada começou bem diferente do que foi quando o time subiu da última vez, né? Apesar de ter terminado aquela temporada, né, no ano de descenso, né, em 18 e 19, até assim, relativamente confiante, porque o trabalho do Scott Parker foi bom na reta final. O Fulham tinha ficado na sequência ali sem ganhar jogos, um time realmente um dos piores times da Premier League nos últimos anos, né? E o Scott Parker conseguiu vencer alguns jogos na reta final, já tarde demais, né? Mas assim, o time parecia ter um norte. Na temporada 19-20, né, passou uma temporada na segunda divisão, acompanhei um pouquinho mais a segunda divisão na primeira metade da temporada passada, né? Na segunda metade da temporada eu já não acompanhei tanto assim, né? Acompanhei menos do que eu gostaria. Mas assim, o Fulham fez vários bons jogos, teve uns jogos meio ruins. A Championship, né? Apesar da Premier League nessa temporada estar meio louca em termos de resultados, a Championship sempre foi assim, né? Com ou sem a questão da pandemia, né? Então o time do Fulham era um desses, né? Ganhava jogos, perdia jogos, tinha jogos bons, tinha jogos onde tinha que enfrentar defesas fechadas e ficava naquele arame liso, tocando de um lado para o outro, mas teve alguns bons nomes, né? O Mitrovic, né, que é um dos assuntos nessa temporada, não necessariamente por estar jogando, mas justamente a ausência dele, né? O Harrison Reed, que foi comprado em definitivo do Southampton, foi um dos melhores nomes do time na temporada, né? Então, assim, tiveram alguns bons nomes, né, digamos assim, que o Tom Carney, por exemplo, que quase não tá jogando nesse período aí de dezembro, janeiro, né, é um dos ídolos, digamos assim, da história recente do Fulham, e também foi um dos destaques na temporada passada. Então tiveram ali alguns nomes, alguns bons destaques, mas, assim, era um time que subindo pra Premier League naturalmente precisaria se reforçar, né, e até o período ali do Deadline Day, né, ainda em setembro, aliás, em outubro, né, se não me engano, iniciozinho de outubro,
Assim, o time fez contratações, eu acho que assim, bem interessantes para a realidade do clube e para o clube precisava. Então, por exemplo, na defesa, né, a defesa do Fulham era uma defesa de segunda divisão mesmo. E os primeiros jogos, até a chegada do Adarabioio e do Tobias Andersen, né, que estava no Lyon, inclusive, né, Tobias Andersen, dinamarquês, eu nem conhecia muito o futebol dele, mas faz uma boa temporada. Né? Essas já são jogadores de um nível um pouquinho melhor, mas Tim Ream e Michael Hector, né, realmente eram jogadores, assim, era uma defesa realmente de segundo nível, assim, era muito complicado, tanto que os primeiros jogos, em muitos momentos, ficou bem caricato, né, a dificuldade que o Fulham, assim, mostrava de competir mesmo naquela faixa do campo, né, talvez o que tenha mais chamado a atenção teria sido aquele jogo contra o Leeds, logo no início da temporada foi uma loucura, né, um festival de erros defensivos, uma coisa horrível, né? Óbvio que depois os times se ajeitaram um pouquinho mais, mas enfim, então contratou essas duas peças defensivas. O Anthony Robinson também foi um jogador que chegou para essa temporada. O TT holandês também vindo do Lyon, veio nessa temporada. O Olainá também, que fez um bom período agora, se não me engano ele se machucou recentemente, mas foi um dos melhores jogadores dessa reta final de 2020, primeiro mês de 2021, né? O Ademola Lookman chegando, muito bom para ele também, oportunidade novamente de jogar em time de Premier League, depois que passou tempo jogando no Leipzig, mas não chegou a ter muito tempo de jogo. O Anguissa, que é um jogador de um nível muito bom, né? O Lemina, né, é outro jogador que, na minha opinião, tem um nível bom. Não consigo se firmar no Southampton, mas acho que para a realidade do Fulham fazia bastante sentido, né? Então, assim, o Ivan Cavaleiro chegou na temporada passada, né? Ele já tinha vindo lá do Wolverhampton, até teve também alternando entre bons e maus momentos, né? Então, assim, eu não sei se eu cheguei a falar todo mundo, mas, assim, o elenco se reforçou no sentido de manter um time competitivo para a realidade do Fulham, né? Com peças até... o Loftus-Cheek do Chelsea, esqueci de falar, né? Foi uma boa contratação também. Apesar de eu achar que ele tá demorando um pouquinho para engrenar, né? Já faz um ano, janeiro dele já foi um pouquinho melhor do que foi a temporada como um todo. Então, um time que subia de forma completamente diferente do que foi na temporada anterior, quando tinha subido, né? Bem, assim, no nível bem mais abaixo, mas com um trabalho que já tinha um tempo que se esperava que fosse amadurecer para tentar ser competitivo na realidade do time de permanecer na primeira divisão, né? E contratando peças que faziam sentido para aquela realidade, até boas peças. Inclusive, eu acho que dos times que subiram, foi o time que mais contratou bem, pelo menos na minha opinião, né? Entre Leeds, West Bromwich e o Fulham, acho que o Fulham foi o que melhor contratou, né? Mas enfim, o início de temporada foi muito complicado e o time, inclusive, né? Eu vou agora mudar, né? Dar mais atenção pro campo, porque eu já me estendi muito sobre as historinhas da temporada, né? Assim, chegou num período, inclusive, o time tá com um desempenho muito ruim também em muitos momentos, né? Tá com um desempenho bem abaixo do esperado, né? Apesar de, claro, ser uma liga muito mais competitiva, e o Mitrovic passou a ser alvo de muitas críticas, né? Porque não estava conseguindo ser o atacante goleador, né? Carimbar a bola para dentro do gol, como foi na temporada 18-19, onde foi um absurdo mesmo a participação dele, né? Ele, assim, o Fulham só não caiu antes porque tinha o Mitrovic ali para botar a bola para dentro da rede, né? E chega um momento, né? Inclusive foi um jogo contra o West Ham, olha que curioso, onde o Mitrovic sai do time e o time passa a jogar num esquema diferente, numa espécie de uma linha de 5, né? Ou pelo menos fechava numa linha de 5, com o Ivan Cavaleiro jogando como esse falso 9, como essa referência no ataque. E desde então o time continua jogando assim e vem jogando bem. Como eu falei, o Fulham, se a gente pega dezembro de 2020, janeiro de 2021, faz esse recorte, é um dos times que no custo-benefício ali joga um bom futebol até. É um dos melhores, assim, desempenhos nesses 2 últimos meses, né? Então, assim, de fato isso é algo a se destacar. E passa muito justamente pela formação da equipe, na minha opinião. O Ivan Cavaleiro conseguindo ser esse falso 9, né? Esse cara que vai jogar na posição do centroavante, mas que não vai funcionar de fato como cara para receber as bolas de costas, para segurar a bola na frente como o Mitrovic era. Muito pelo contrário. Ele é o cara que, fazendo esse movimento de ir para um lado, de ir para o outro, ele é um cara muito ágil para mudar de direção, muito rápido, muito veloz, consegue gerar não só o desconforto para a defesa, né? Também puxando... Aliás, abrindo espaço, né, para os seus companheiros, né, no momento de contra-ataque, por exemplo, ou mesmo conduzindo, né? Pega, por exemplo, a Ademola Lookman, né? Ele é um dos caras que mais se aproveita desse espaço deixado pelo Cavaleiro em muitos momentos, né? Como também se aproximar, né? Gerar aproximações, né? Só fazer um paralelo, por exemplo, com o que o Smith Rowe faz, por exemplo, no Arsenal, né? Conseguiu fazer nesse período de final de 2020 e início de 2021, né? Primeiro mês de 2021. É o cara que consegue gerar as aproximações em times que geralmente tem essas dificuldades, né? De conseguir criar a partir da posse de bola. Se você tem um cara que consegue se aproximar e gerar, assim, dar a opção, por exemplo, de uma tabela,
Isso é assim, agrega muito, né? E esse movimento sendo treinado fica cada vez mais assim, o entrosamento aumenta e a tendência é que assim, se mantendo o nível de treinamento ali, de confiança, competitividade, isso só melhora. E é isso que eu consigo enxergar no Fulham. Então acho que passa muito por esse posicionamento de Ivan Cavaleiro. Óbvio que tem outras coisas. Por exemplo, né, ele se machucou nos 2 últimos jogos. Mas, por exemplo, o Olainá, né, o Olainá jogando como um ala pela direita, assim, a facilidade com que ele tem para fazer essas bolas serem desafogadas por ali é muito interessante, é muito importante para o Fulham esse papel. Né? O Bob Reed fechando como um ala pela direita no momento sem bola, né? Mas atacando ele como se fosse uma diagonal, fazendo a diagonal entrando mesmo dentro do campo, é algo que ajuda muito esse movimento de abrir o corredor para o ala e também chamar a atenção do lateral por aquele lado, né? Do lateral adversário que vai estar marcando por ali. Né? Agora, falando especificamente sobre o Lookman, né? O Lookman, na minha opinião, é o ponto de desequilíbrio técnico do ataque do Fulham. Né? A grande maioria das jogadas assim, que são criadas com qualidade passou muito por ele, né? Do passe de qualidade, da jogada de condução, do drible curto que desloca o marcador e consegue encontrar um espaço. Ele faz isso muito bem. É o ponto de desequilíbrio do setor ofensivo do Fulham. E ele vem se treinando muito bem com o Ivan Cavaleiro. Né? O Ivan Cavaleiro, como eu falei, nesse sentido, né? De causar um desconforto por meio das corridas, né? Uma mudança de direção, abrir espaço para os companheiros, gerar aproximações. Né? Agora falando um pouco mais dos jogadores que jogam mais recuados, né? A dupla de zaga, né, o Adarabioyo e o Anderson, e os dois volantes, né, os jogadores que jogam do meio campo mais por dentro, né, Harrison Reed e Anguissa, quase sempre, eles são essenciais justamente nessa questão de ditar o ritmo. O Anguissa até é um cara mais de condução, de fazer essas corridas, de fazer essa bola chegar à frente, conduzindo mesmo, mas esses outros três, né, assim, eles são jogadores muito importantes no sentido de ditar o ritmo de jogo. Né? São poucos os zagueiros e assim... até jogadores de meio campo mesmo que conseguem ter essa capacidade, né, de assim, deixar o jogo na velocidade que precisa para o momento. São poucos os times que conseguem fazer isso. Mesmo time, se a gente pega, por exemplo, o time de Big Six, não são todos que conseguem fazer isso não. E o Fulham, né, pelo menos até aqui, depois dessa mudança na formação, desse crescimento que o time teve nos 2 últimos vezes, vem conseguindo fazer bem isso, né? Especialmente o Anderson, zagueiro dinamarquês, né? Amadureceu muito nesse sentido, pelo que eu vi, ele não chegou muito bem no Lyon, mas pelo menos para a realidade do Fulham, ele está sendo um zagueiro não só defensivamente seguro, né? Até inclusive em muitos momentos nas recuperações, né? Porque o Fulham, apesar de ser um time, o trabalho do Scott Parker ser um time de troca de passes, né? É um time que também amadureceu muito a questão de saída e velocidade. Né, aquele jogo contra o Liverpool, né, que fez um primeiro tempo absurdo, castigando ali as costas dos volantes do Liverpool, especialmente as costas do Arnold também, ali na faixa de lateral pela direita, o Lookman castigando o Arnold, né, mostrou que o time também é capaz de sair em velocidade, né, mas estritamente um time da posse de bola. E hoje contra o West Ham foi exatamente isso. Era um time que trocava passes e encontrava espaços por dentro mesmo. Foi uma atuação muito boa, né? Até com o Loftus-Cheek aparecendo mais por dentro, mais como um jogador de meio campo do que de fato um meio aberto. Né? Ele passou um bom período mais, geralmente, fechando ali pelo lado direito, né? E geralmente ficando um pouco distante da faixa onde ele é mais produtivo, que é um pouco mais por dentro, ou se for mais aberto, mais para a esquerda para trabalhar com o pé direito, justamente fazendo essas diagonais. Né? Mas de forma geral é isso assim, os resultados nem sempre foram necessariamente aquilo que dava para se esperar depois do que a gente viu o jogo. Né? Tiveram alguns jogos aí onde eu acho que o time merecia melhor sorte, né? Como por exemplo esse jogo contra o West Ham, o próprio jogo contra o Liverpool, né? Apesar do segundo tempo bom do Liverpool, né? de ter amassado, assim, né? De ter colocado de fato o Fulham contra as cordas, o time conseguiu umas 3 ótimas escapadas e desperdiçou as chances. Né? Hoje contra o West Ham foi um festival de chances desperdiçadas. Né? E esse é um dos problemas que muitas equipes desse nível sofrem, né, de conseguir concluir bem as jogadas, né? Isso não é só o Fulham, isso é um problema de muitas equipes que geralmente são bem treinadas, mas são de nível técnico menor, a dificuldade de definição das jogadas, em muitos momentos. Mas enfim, eu enxergo que assim, dos 3 times, apesar do Leeds estar no outro patamar, talvez o trabalho mais equilibradinho ali seja de fato no Fulham do Scott Parker. Eu acho que foi o time mais certinho assim dentro da sua realidade, obviamente. Pensando que o West Brom está num patamar abaixo, o Leeds num patamar um pouquinho mais alto. Acho que o Fulham faz uma campanha bem correta. Não fosse o desperdício e a dificuldade nas finalizações, poderia estar um pouquinho melhor, né? Mas enfim, esse aqui é o meu olhar, sinta-se livre para você concordar, discordar, colocar qualquer coisa aí que possa agregar ao vídeo e deixar o vídeo mais completo, tá? É isso, espero que tenha gostado.